Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Saúde. O tema de hoje é a obstrução da via aérea e para esclarecer as vossas dúvidas temos connosco o enfermeiro António Correia. Muito boa tarde, enfermeiro, e muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Olá, muito boa tarde a todos. Desde já, mais uma vez, agradeço o convite que me foi feito e é com todo o gosto que eu estou aqui para clarificar algumas verdades ou alguns mitos, como é evidente. Ok. Tal como a Daniela já referiu, hoje o tema desta semana é a obstrução da via aérea. Quando pensamos neste tema, automaticamente vem à nossa cabeça uma situação que até potencialmente já presenciamos e não soubemos como agir. Para contrariar isto, selecionamos 4 questões para esclarecer neste programa. E a primeira questão é: a maioria dos casos de obstrução por via aérea acontece por engasgamento. Será mito ou verdade? Fomos para a rua tentar descobrir qual a opinião da comunidade. A maioria dos casos de obstrução de via aérea acontece por engasgamento, mito ou verdade? Verdade. Porquê? Porque as pessoas por vezes não têm os devidos cuidados na alimentação, na forma como comem, muitas vezes comem muito rápido e essa é uma boa forma de haver esse problema no engasgamento. Mito. Porquê? Se for uma obstrução, obstrução por engasgamento, habitualmente soube-se que engoliu alguma coisa. De resto, portanto, isso é simples. Mas já há obstruções por inflamação, por muitos outros motivos. Por isso eu acho que a maior parte das vezes não é por engasgamento. Por verdade. Porquê? Porque a pessoa não consegue respirar ou se engasga por qualquer motivo. Já me tem acontecido isso a mim. Por exemplo, se estiver a comer uns bagos de uvas, por vezes engasgo-me. Sumo que me bate, não sei que por vezes tenho esse problema. Enfermeiro António, o que dizer sobre esta questão? É verdade. A maioria dos casos de obstrução da via aérea é por engasgamento. Claro que há outros, por patologias, estamos a falar concretamente do cancro da laringe, por exemplo, e por acidentes, por trauma, mas a maioria dos casos de obstrução da via aérea é sempre por engasgamento. Isto porque nós temos uma válvula, digamos, que serve de porta entre a laringe e a parte digestiva, ou seja, é epiglote. E quando nós estamos a alimentar-nos, essa válvula encerra e os alimentos fazem o seu trajeto e o seu percurso normal, que é esófago e estômago. Quando isso não acontece, ou seja, há uma anormalidade, o que é que acontece? Os alimentos vão para a parte respiratória, vão para a via aérea e isso provoca a tal obstrução. E são esses os grandes casos. Nós temos o caso dos idosos, muitas vezes a alimentar-se, e todos nós já presenciamos isso. Temos os casos dos bebés e no caso dos bebés, por exemplo, eles também, aqueles objetos pequenos, os legos e tudo isso, faz com que muitas vezes isso aconteça. Ou seja, nos adultos, muitas vezes, é uma diminuição do reflexo de deglutição por ou questões patológicas, ou por uma embriaguez, por exemplo, e que acontece muitas vezes essas obstruções por engasgamento, que são a maioria dos casos. Portanto, é verdade. O segundo mito ou verdade selecionado para o programa de hoje é: quando alguém está engasgado, deve-se dar uma palmada nas costas. Vamos ver o que acham os vilarrealenses sobre esta afirmação. Quando alguém está engasgado, deve-se dar uma palmada nas costas? Mito ou verdade? Eu acho que é verdade, sempre me ensinaram que sim. Agora, não sei, desde pequena que sempre me ensinaram que sim, que devia-se dar uma palmada. Verdade. Porquê? Porque ao dar aquelas batidelas escapulares nas costas, ajuda a que a pessoa liberte um pouco o que tem na garganta. Tem que se pôr de cabeça para baixo e aí uma pancada pode resolver. E aliás isso deve fazer-se ainda antes das manobras de outro tipo de manobras de respiração. Eu acho que é verdade. Porquê? Principalmente se for reboçados ou assim, ajuda. Uma vez aconteceu-me, entrou-me um grão de arroz e o meu marido até deu um grito porque ele deu uma palmada nas costas e o arroz saltou logo. O grão de arroz saltou logo. Enfermeiro, é de facto eficaz recorrer à palmada nas costas? Nesta questão há duas situações e que devemos distingui-las e separá-las. Porque, assim, nós temos uma obstrução que é uma obstrução parcial e, neste caso, não é aconselhável de todo as palmadas nas costas
e temos uma obstrução total. Aí sim é aconselhável as palmadas nas costas, mas é palmadas corretas e no sítio correto, não fazê-las no primeiro caso, e eu vou explicar o porquê. Se temos uma obstrução parcial, ou seja, temos uma pessoa, uma vítima, digamos, que ainda está a falar, ainda está a tossir, e nós, nesse caso, devemos acalmá-la, incentivá-la a tossir para que ela consiga expelir esse corpo estranho. Se por acaso nós dessemos uma palmada nas costas a essa vítima, o que é que poderia acontecer? Passaríamos de uma obstrução parcial, porque estávamos a estimular, para uma obstrução total. Ou seja, iríamos agravar a situação da obstrução. Portanto, não é aconselhável, neste caso, fazer as palmadas nas costas. Na outra situação, em que temos uma obstrução total, aí sim, aí devemos dar 5 palmadas na região interescapular. E o que é essa região interescapular? É entre as duas omoplatas. Nós colocamos a mão sobre a vítima, no peito, a vítima debruçamos-la e fazemos 5 palmadas interescapulares. Aí é aconselhável as palmadas, e por isso é que eu disse corretamente e no sítio correto, não nas costas em qualquer lugar. E depois, essa situação ainda é alternada, digamos, com uma célebre manobra que nós chamamos manobra de Heimlich. E o que é essa manobra? São compressões abdominais que são feitas na região acima do umbigo e na parte epigástrica, junto ao apêndice gifoide, que é a extremidade, digamos, do externo. E aí fazemos um punho cerrado, nós colocamos por trás da vítima e fazemos uma compressão com a outra mão. Colocamos sobre o punho cerrado e fazemos compressão para dentro e para cima. Esta situação, esta manobra, é alternada sempre 5 palmadas escapulares e 5 compressões. Não é feita quando? Uma situação de gravidez ou um bebé com uma idade inferior a 1 ano, uma criança. Portanto, aí não devemos fazer. Portanto, o mito e a verdade aqui depende da situação em que estivermos. Pode-se dar as 5 palmadas perfeitamente, mas se for uma obstrução parcial, é desaconselhável, de todo. Muito bem. Passando então à terceira questão. Em caso de obstrução de via aérea, deve-se beber água ou comer um pedaço de pão. Será mito ou verdade? Vamos ver. Em caso de obstrução da via aérea, deve-se beber um bocado de água e comer um pedaço de pão? Mito ou verdade? Eu acho que não se deve comer. Eu, na minha ideia, acho que não se deve comer nem beber, porque se a gente está engasgada, se vai comer ou beber, acho que faz mais mal. Na minha maneira de pensar, acho eu. Eu, se lhe dou água, ainda posso fazer ir mais para baixo. O que é? Claro, é um alimento, vai para o esófago e o engasgamento vai para a traqueia e para os brônquios. Portanto, eu não devo dar, mas não se deve dar. Mito. Porquê? Porque ao beber pode não ser o melhor para se ficar sem aquele problema. É melhor dar as palmadinhas para a pessoa poder deitar fora o que está a entupir e não engolir à primeira. Mito. Em relação ao pão, a água se calhar é verdade. Não sei. Nunca ouvi falar disso do pão, por acaso. Enfermeiro António, é muito comum ouvir-se esta dica, mas será verdadeiramente mito ou verdade? É mito. É mito por uma razão. É pela mesma, aliás, a razão que eu apontei anteriormente é precisamente a mesma. Ou seja, se eu vou estimular ainda, se eu tenho uma obstrução, o objetivo primeiro é resolver essa obstrução, não provocar ainda mais. E se já tenho uma pessoa, ou porque está inconsciente, ou porque alguma anormalidade aconteceu para o conteúdo alimentar e para a traqueia, quer dizer que nós só vamos complicar essa situação. Portanto, o objetivo é mesmo não dar e resolver primeiro a situação da obstrução. E só depois, após resolver essa catástrofe, essa tempestade, aí sim, talvez, poderíamos dar um chazinho, mas é só nessa situação mesmo. Todo o que seja obstrução da via aérea, e depois, é assim, se tivermos uma obstrução parcial, como eu disse, se nós vamos, o que é que nós vamos fazer? Vamos contribuir a que passe para uma situação muito mais grave, e que é uma obstrução total. É isso que nós não queremos. Portanto, tudo o que seja obstrução, termos muito cuidado. E um dos objetivos, numa obstrução parcial, sempre acalmar a vítima, sempre, e incentivá-la. E vigiar, claro. Okay. Passando agora à última questão para hoje, comer e mastigar a comida lentamente ajuda a prevenir a obstrução da via aérea. Será mito ou verdade? Comer e mastigar a comida lentamente ajuda a prevenir a obstrução da via aérea? Será mito ou verdade? É verdade. Prevenir, é verdade. Porquê? Então,
Se mastigo, os alimentos já vão mais moles, a dificuldade em me engasgar com um grande é maior do que com um pequenino. Verdade. Porquê? Porque ao mastigar bem a alimentação que temos na boca, o que estamos a comer, é engolido de uma forma mais fácil e isso não provoca tão facilmente o engasgamento. Verdade. Porquê? Porque acho que se os alimentos estiverem melhor, se forem melhor mastigados, acho que ajuda a passar melhor, talvez. Eu acho que se deve comer devagar e mastigar bem. Eu tenho um contra isso, porque eu não sei comer devagar. E por vezes até me faz assim um nó, conforme estou a engolir, até me faz um nó e o meu marido diz, estás a comer com muita pressa. Eu não sei comer devagar. Eu digo para ela, mas deve-se comer devagar, mastigar bem e comer devagar. Enfermeiro, o que é que se pode concluir neste caso? É verdade, assim, variedíssimas razões. Primeiro, quando nós temos uma pessoa já com algumas dificuldades na deglutição, estou a falar neste caso dos idosos e bebés, e nós temos pedaços de carne, digamos, ou pedaços de alimentos, que pode ser também obstrução, pode ser também por líquidos, embora menos grave, porque, aliás, quase todos nós temos essa experiência, nós já nos engasgamos, dizemos nós, e resolvemos como um simples tossir. Quando é por partículas sólidas com demasiadas dimensões, é muito complicado, é muito mais difícil fazer uma desobstrução, mesmo aplicando todas essas manobras, todas essas técnicas. Portanto, o aconselhável é mastigar bem os alimentos, e lentamente, e deglutir, porque mesmo que haja essa diminuição de reflexo, o que acontece é que as partículas são muito mais pequenas e quando elas entram na laringe de traqueia, o que vai acontecer é que acessos de tosse facilitam muito mais o expelir esses corpos estranhos para o exterior, como é evidente, para a parte digestiva, por exemplo. Enfermeiro António, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Quanto a vocês, por hoje é tudo. Não se esqueçam de estar atentos ao nosso Facebook e ao Instagram, porque em breve vão ser lançados os temas do próximo programa. Não percam a próxima emissão. Até lá, tenham o resto de uma boa semana.